de que assim fossem criados por 3 anos. Para que no fim todos estivessem diante dele. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos depois por outros nomes: Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, Deus deu graça a Daniel, misericórdia diante do chefe. Ele disse, o chefe dos eunucos: tenho medo do meu rei, que determinou a sua comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos postos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para ele. O versículo de número 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos dê legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e me experimentou. Só para dizer nós vemos quatro jovens que têm experiências com Deus. A partir de que momento? No momento que eles perseveram em guardar a lei. Os versículos anteriores diz que não havia jovens com tanta sabedoria como estes que foram escolhidos. O que é isso? É a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E o rei tem autoridade sobre todos. Mas não é porque tem autoridade sobre todos que todos vão se comportar. Ele falou que deveria comer manjar, beber do vinho. Bem sabemos que o manjar e os vinhos eram oferecidos aos deuses babilônicos. Era oferecido a tudo aquilo que era feito que Deus ordenou que ele não fizesse. Por isso que conhecer a lei do Senhor é em conjunto a experimentar o poder de Deus. Por isso não devemos errar se não conhecer as Escrituras, muito menos o poder de Deus. E dessa forma que ele diz, ele diz assim: vocês vão comer do manjar, vocês vão beber do vinho durante 3 anos. Vocês têm que ser formosos. O prazo que o rei deu foi 3 anos. Mas quando alguém é tão bom naquilo que faz, porque Deus está com ele, no Espírito de Deus habita, há uma diferença no ambiente. E ele diz que o nome que ele recebeu de seus pais, que foi um nome que sempre adoravam e falavam da grandiosidade de Deus, os chefes babilônicos também queriam mostrar que tinham autoridade. Aqui que eles disseram: vou trocar o nome de vocês por nome babilônico. Quer dizer, eu vou ver se consigo, já que não conseguirei. Antes disso, não sabia nem da intenção. O coração que Deus botou no coração.
Sim, o apóstolo disse, mas boa conversação descorrompe qualquer mal costume. Mesmo ou a mesma habilidade que alguém tem de corromper, você tem em Deus para descorromper, para desfazer as obras do inferno, para desfazer tudo aquilo que o inferno tentou preparar contra a sua vida ou de seus familiares. Ele diz, e Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Quando a gente põe o Espírito Santo transfere essa vontade de não se contaminar em nossos corações, ele é o que nos faz permanecer de pé. Quando Paulo trata aquele que está de pé, onde vai que caia, ele não está falando que o ser humano tem autoridade para permanecer, mas aquele em que confiamos pode nos fortalecer. Ele diz, não vou me contaminar nem com vinho e nem com manjar. Vocês querem agir na idolatria? Eu respeito a sua decisão, mas a decisão de desonrar o que Deus me deu, não. Vocês podem tentar me trazer para a Babilônia, vocês podem trocar o meu nome por nome de Babilônia, mas a identidade de Deus e que Deus me deu, você não vai ter. Identidade de Deus em nossa vida não pode ser contaminada, não pode ser corrompida. E ele chegou, um homem de fé e atitude. A obra sem fé é morta. Ele teve fé, não vou comer, não vou beber. Ele desobedeceu a liderança ali? Não. Ele foi lá no chefe dos eunucos e falou assim, eu posso não comer? Porque eu não quero me contaminar, porque esse é ponto que Deus estabeleceu para mim e para os meus irmãos. E olha como é que Deus faz. No texto seguinte diz, e Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele está falando, o Espírito que habitou em você para que não se contaminasse é o Deus que tocou nele para que permitisse você continuar não se contaminando. O chefe dos eunucos não tinha experiência com Deus. Ele tinha mais medo do rei do que o que Deus poderia fazer ou fazer. Jesus diz, não temeis o que mata o corpo, mas temeis o que pega o corpo e a alma e não o sangue. A autoridade de Deus não depende do corpo. Ele diz, eu tenho medo do rei, de você não. Meu Deus, não se queira, porque ainda haveria de ter experiências através da vida desses jovens que decidiram não se contaminar. Aí ele diz, imagina comigo, eu chego, deixo você fazer o que você quer, e chega no dia que você vai encontrar o rei, você está com o semblante caído, e sem ser da forma que Deus quer. Eu vou perder minha cabeça. E eu não vou perder minha cabeça por você. Olha a sabedoria que Deus dá a Daniel. Ele está falando assim, olha, Deus não te deu 3 anos para preparar aqueles que serviriam diante do rei, comeram manjar e vinho. Me dá 10 dias com meus irmãos em Cristo para você ver o que a gente faz através do poder. Ele está falando, o prazo que você me deu é muito longo. Me dá 10 dias que eu mostro quem é o Deus de verdade. Experimenta. Me dá o legume, me dá água para você ver.
3 anos comendo do melhor. Em 10 dias eles subiram em aparência, em conhecimento, e foram mais formosos do que todos aqueles. Quando decidimos não se contaminar através de Deus, o próprio Deus nos auxilia e está conosco para nos fazer permanecer. Ele falou assim: faz prova do Deus que eu sirvo, para você ver se ele não é Deus.